Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos estudar hoje primeiro livro de Samuel, capítulo 23. E é uma palavra muito importante para nossas vidas, que nós possamos tirar o máximo de proveito daquilo que está registrado aqui na palavra do Senhor. Nós vamos ler por parte, vamos comentando para ganharmos tempo. E nessa sequência de leitura, nós temos aqui a situação de Davi sempre fugindo de Saul. Saul, um rei feroz, implacável, que com todo o seu ódio, com todo o seu rancor, deseja destruir, deseja matar uma pessoa inocente, uma pessoa que o havia servido, que havia vencido aquele gigante e que havia vencido muitas guerras em favor de Israel. E o versículo 23 diz: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam os celeiros. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei os filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Davi estava no esconderijo seguro ao sul de Judá, se escondendo ali de Saul. E estando ele ali com seus homens, aproximadamente 600 homens, ele tem a informação de que os esquadrões dos filisteus invadiram a cidade de Keila. A cidade de Keila era uma cidade fortificada, de muros altos, com seus portões altos, uma cidade que buscava ter uma segurança. E, como já era de costume, os filisteus, os inimigos de Israel, nós vemos lá atrás, na época de Gideão, sempre que o povo de Israel plantava, eles passavam o ano plantando, esperando o momento da colheita. O que os seus inimigos faziam? Eles se reuniam, muitas vezes mais do que um país, e quando o povo de Israel colhia, eles já estavam ali esperando para invadir a nação de Israel, para que pudesse tomar toda a sua colheita, todo o fruto do seu trabalho, tomar inclusive os seus animais, destruir, matar e deixar o povo de Israel numa situação muito difícil. E aqui estavam os filisteus, os esquadrões, aqui a palavra diz os esquadrões, no versículo 3. Porém, os homens de Davi disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Quem eram esses 600 homens de Davi para enfrentar os poderosos esquadrões dos filisteus? E esses esquadrões estavam ali à espreita, esperando tão somente o povo de Israel colher para que eles pudessem roubar o seu mantimento e deixar o povo ali daquela cidade de Keila, deixar numa situação muito difícil, o povo passando necessidade, passando fome. E quando Davi ele ouve que os filisteus, que esses esquadrões invadiram Keila, Davi, como um pastor, como um homem que tinha um chamado do Senhor, que tinha um amor por aquele povo e que sempre havia guerreado as guerras do Senhor contra os inimigos do Senhor, ele não se conteve e ele pergunta ao Senhor. É muito importante a gente entender isso na vida de Davi. Apesar de suas falhas, mas ele sempre foi um homem que ele sempre buscou saber qual era a vontade do Senhor. Ele sempre procurou a aprovação do Senhor para que ele pudesse tomar uma decisão.
que aí ele busca o Senhor e o Senhor disse para ele, para que ele pudesse lutar contra os filisteus. Versículo 2 diz, e consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei os filisteus? Ele sabia que dele mesmo não havia força alguma para que ele pudesse resistir os poderosos esquadrões dos filisteus. Por isso ele chega e consulta ao Senhor. E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás aos filisteus e livrarás Aquila. Porém, os homens de Davi lhe disse, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo Aquila contra os esquadrões dos filisteus. Ou seja, eles estavam ali no sul de Judá temerosos, estavam escondidos, eles estavam numa fortaleza, escondidos e com muito temor de Saul, porque eles sabiam que quem era eles para resistir a Saul, por isso eles tinham que se esconder. E aqui os homens, esses 600 homens, estão dizendo, nós estamos com muito medo aqui, no sul de Judá. Como é que nós vamos enfrentar esses poderosos esquadrões? E aí, pela segunda vez, está no versículo 4, Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Eles estavam ali numa indecisão, com medo, e o Senhor disse, olha, levanta-te, põe-te em pé, põe-te a caminho, porque eu entreguei, eu te dou os filisteus na tua mão. E o versículo 5 diz, então partiu com seus homens para Keila e pelejou contra os filisteus e levou os seus animais e fez grandes estragos entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. O que aqueles filisteus faziam? Os inimigos de Israel faziam? Quando eles invadiam Israel, ou alguma parte de Israel, eles levavam ali os seus animais, seus animais de carga, as vacas para levar cargas em cima dela, as mulas, os cavalos, eles levavam uma quantidade muito grande de animais para que pudesse trazer aqueles mantimentos que eles roubavam, depois de matar, depois de causar um dano muito grande para o povo de Israel, eles colocavam todo aquele mantimento em cima dos seus animais e eles levavam. E assim eles fizeram lá. E aqui diz o versículo 5, que Davi pelejou contra os filisteus e levou os seus animais. Davi pelejou contra aqueles esquadrões, 600 homens, contra os esquadrões dos filisteus. Pelejou e levou os seus animais e fez grandes estragos entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Que grande livramento, que situação difícil que aquele povo estava, que se encontrava. Eles não tinham condição nenhuma de resistir os filisteus. Mas Davi chega como homem de Deus. Davi estava ali com seus homens para os livrar e para causar um grande estrago contra os filisteus. E o versículo 6 diz, sucedeu que quando Abiatar, filho de Ameleque, fugiu para Davi, em Keila, desceu com a estola na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul, Deus entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja para que descesse a Keila para cercar a Davi e a seus homens. Nós temos que notar aqui que quando os filisteus invadiram a Keila, Saul não teve essa preocupação como o rei de Israel. Ele não teve essa preocupação, não teve a preocupação que Davi teve de socorrer Israel. Mas quando ele soube que Davi já havia vencido, que lá havia estabilizado, que a paz já havia voltado para a cidade de Keila, e que por isso Davi agora estava ali morando no meio daquele povo. E aí, no versículo 7 diz, e foi anunciado que Davi tinha ido a Keila e disse a Saul, Deus entregou nas minhas mãos, pois está encerrado entrando numa cidade de portas e ferrolhos.
A gente vê a situação terrível de Saul, que estava fora da presença de Deus. Deus já o havia abandonado. Ele havia perdido a comunhão com Deus. O Espírito Santo havia se retirado de Saul. E, mesmo assim, ele, com o espírito dele de religiosidade, como ele havia feito de outras vezes, usurpando algo que ele não tinha direito, né, o sacerdócio, de fazer, de sacrificar. Aqui ele está dizendo que o Senhor havia entregado Davi na sua mão, porque ele estava agora numa cidade totalmente murada, cercada, só com uma porta, e ele não tinha para onde fugir. Então ele pensou nisso: olha, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele nem parou para imaginar que Deus havia entregue os filisteus na mão, como sempre Deus havia entregue os filisteus nas mãos de Davi. Mas ele está tão cego, tão obstinado, que ele está achando que Deus entregou agora Davi nas mãos dele. Ele não pode, entender. A Bíblia diz que o ímpio, ele nem sabe aonde tropeça, assim está Saul. Né? Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descesse a Keila para cercar a seus homens. E aqui no versículo 6, diz o seguinte: sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi em Keila, desceu com a estola na mão. Quando Saul mandou matar os sacerdotes lá da cidade de Nob, esse sacerdote aqui, ele foi o único, esse Abiatar, que escapou com vida. E ele fugiu agora para Davi. E ele trouxe essa estola sacerdotal, que era o instrumento que o sacerdote usava. E ali ele tinha o Urim, tinha o Tumim, do qual consultava-se o Senhor, e o Senhor falava respondia através daqueles instrumentos. E aí, esse sacerdote, ele desceu, Abiatar desceu para estar com Davi. Então, o exército de Davi tinha todo tipo de pessoas, né? Gente fora da lei, tinha os sacerdotes, tinha muitas outras pessoas amargurados, endividados, que procuraram, nesse momento, se refugiar em Davi. Então, esse sacerdote, ele fugiu e ele agora estava juntamente com Davi. E o versículo 9 diz: sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e a meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e fugiram para onde puderam. Porém, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Então, nós vemos aqui algo assim muito marcante da parte desse povo, e isso é uma coisa assim muito comum no meio de toda a sociedade e até no povo de Deus. Nós vemos aqui, primeiramente, que Davi tinha sido um instrumento de Deus para salvar Israel, para salvar Saul, quando eles estavam ali diante daquele gigante, diante do poderoso exército de Saul. E a retribuição de Saul foi tentar matar Davi, tornar-se o implacável inimigo de Davi, tentando tirar a vida de todas as formas. E aqui nós vemos uma cidade totalmente cercada,
pelos filisteus, invadida, sendo massacrada, sendo roubada, o povo sendo empobrecido, e esse povo não pôde contar sequer com o rei de Israel. Saul foi levantado para isso, para destruir os inimigos de Israel. Mas esse povo, eles não puderam contar nesse momento com o rei de Israel. Foi uma retribuição da parte desse povo inacreditável, uma situação de muita injustiça da parte desse povo. E eles não pararam para analisar a situação que eles estavam. Davi, ele pensou, ele deve ter pensado, olha, eu agora salvei essa cidade, esse pessoal vai ser leal à minha pessoa, esse pessoal vai me proteger, vai me dar um esconderijo, vão me dar apoio, mas ele começa a ouvir que Saul estava vindo, e ele começa a desconfiar daquele povo, que aquele povo não seria grato a ele. E aí ele consulta o Senhor, mas Senhor, esse povo vai me entregar Keila, vai me entregar para Saul? E o Senhor disse, olha, vai entregar. Saul descerá aqui, descerá, e esse povo vai me entregar, vai me entregar. E aí, Davi, ele sai novamente, fugindo, correndo, procurando outro local. Irmãos, isso aqui fala realmente muito assim os nossos corações, né? Quantos de nós, servos de Deus, ou mesmo na nossa família, no meio de amigos, de pessoas, nós damos o máximo de nós, a nossa força, as nossas finanças, nossas contribuições, o nosso ombro direito, a nossa ajuda, a nossa misericórdia, e a retribuição que nós temos é a perseguição, é o ódio, é o rancor, é a ingratidão. Né? Isso deve falar muito ao coração de muitos pastores, muitos servos de Deus, que dedicam a sua vida e deixam de cuidar da sua vida pessoal, da sua família, dos seus afazeres, das suas finanças, da sua saúde, e eles dão tudo de si para outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, que entregou a sua vida praticamente, reduziu a nada por causa do seu ministério. E quantas incompreensões, quantas injustiças, quantas perseguições aconteceu na vida de Paulo. Isso acontece na vida de muitos pastores que sofrem com lutas, com dificuldade, com muito ardor, mas procuram, como diz a palavra de Deus, assim, com muita fadiga, cuidar do rebanho do Senhor. Mas infelizmente existe assim uma falta de compreensão, de gratidão, de reconhecimento, e muitos semeiam a vida toda e partem dessa vida sem colher aqui aquilo que semeou. Né? Não colhem nessa vida. E isso é o normal, essas atitudes é o normal do homem rebelado contra Deus, do homem desobediente, do homem carente de temor do Senhor. Quando nós olhamos para aqueles leprosos, aqueles 10 leprosos, Jesus curou 10 leprosos. E um só veio para agradecer, e aquele não era do povo de Israel. Quando nós olhamos a situação dos leprosos, um leproso ele não tinha direito de estar na cidade, tinha que morar fora da cidade. Se ele sentasse em algum lugar, à beira do caminho, alguém ia lá e colocava fogo porque ele sentou ali. Era completamente rejeitado, ele tinha que gritar quando as pessoas chegavam, se aproximavam deles, leproso, leproso, para ninguém chegar perto deles. E Jesus cura aqueles 10 leprosos. E somente um veio para agradecer, e era samaritano, não era nem israelita, aquele que veio para agradecer. Né? Então, lá no livro de Miqueias, capítulo
4, me parece, tem um texto que diz: levantai-vos e andai, o vosso descanso não é aqui. Nós não podemos esperar recompensa, nós não podemos esperar receber compreensão, porque nós, na verdade, estamos no deserto. E quando nós olhamos a situação de Davi, Davi ele estava no deserto, ele se refugiava onde? No deserto. E lá no livro de Êxodo, capítulo 33, 14, diz: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aquele povo estava no deserto, estava ali ansioso, preocupado, mas o Senhor estava fazendo uma promessa para esse povo: olha, vocês estão indo para o deserto, mas a minha presença irá com vocês para fazer descansar. No deserto, nós temos fadiga, nós temos dificuldade, nós temos muito temor. O Salmo 55:5, o salmista Davi disse quando estava no deserto: temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, pernoitaria no deserto. Ele estava no deserto, estava tentando voar para o deserto, para outro local mais longe do que aquele que ele estava. Né? Então nós vemos que Davi teve uma vida de aflição quando estava correndo de Saul. Mas no Salmo 136, versículo 16, ele diz: aquele que conduziu seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Mesmo no deserto, a presença do Senhor está conosco, porque ele não nos deixa. Né? No Salmos 23, o salmista Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é conosco no deserto. E quando nós olhamos para o homem incapaz de reconhecer o nosso trabalho, o Senhor está dizendo para nós, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o Senhor diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. É muito importante, né? Hebreus 6:10, Deus é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continua a ajudá-los. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Deus sempre haverá de retribuir aquilo que nós fazemos para o Senhor. No versículo 16, aliás, no versículo 14, diz: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não os entregou na sua mão. Ele saiu de onde? Saiu de uma cidade, ele vinha antes de um deserto, de deserto em deserto, ele vai para uma cidade, e depois de ter livrado aquela cidade, ele achou que ele poderia ter descanso ali naquela cidade. Mas ele não teve descanso, ele teve que correr para permaneceu no deserto e depois ele foi ali para o monte no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Ele vivia nessa situação, mas Deus não entregou ele na mão de Saul. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi encontrar Davi no bosque, e fortaleceu a sua confiança em Deus. Em meio a essa situação aflitiva, Deus sempre levanta alguém. E aqui, Deus levanta o próprio filho desse rei, alguém que poderia estar também conspirando contra ele. E Jonatas, cônscio de que Davi haveria de reinar, ele procura Davi naquele deserto e vai e fortalece a mão de Davi, e fortaleceu a sua confiança em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te acharás a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe.
E ambos fizeram aliança, porém, perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Então subiram os ifeus a Saul em Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes, nos bosques, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gessimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todos os desejos da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceis de mim. Ide, pois, e informai-vos ainda mais, investigai o lugar que ele frequenta, e a quem o tenha visto por ali, porque me foi dito que ele é astutíssimo. Por isso atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. Então voltai a mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. Se estiver naquela terra, eu buscarei entre todos os milhares. Mais uma traição. Os ifeus, esse povo, sabia quem era Davi, sabia que Davi era uma pessoa justa, que nada ele havia feito para que fosse condenado à morte. Mas aqui, esses inimigos, eles estão tentando tirar proveito da situação de Davi. Estão tentando ganhar a simpatia do rei Saul. Assim sempre os inimigos fazem. Às vezes eles se aderem a outros, aos nossos inimigos, pessoas se aderem simplesmente para tirar algum proveito. Eles querem a simpatia, querem a amizade, querem estar de bem, né, com o inimigo. E por isso eles se oferecem, eles se aliam, eles fazem de tudo para destruir o servo de Deus. E aí Saul já estava assim, quase assim que cansando de perseguir Davi. E ele diz para esses homens: olha, vocês vejam, procura, informa, investiga corretamente onde ele está. E onde ele estiver, nós vamos lá naquela terra. E entre os milhares nós o buscaremos. E uma coisa que nós vemos aqui, a estupidez de Saul, que continua no versículo 21. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vós compadeceis de mim. Ele está aqui usando o nome do Senhor, está achando que o Senhor está com ele. Ainda não caiu a ficha para ele de que o Senhor não tinha nada a ver com ele. É uma situação assim muito difícil. Versículo 29. Então se levantaram eles e foram para Zif adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam do exército de Maom na planície à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens foram à busca dele, o que anunciaram a Davi que desceu para aquele rochedo e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desde o lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. Por isso, temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar a mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi, foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali, edificou e ficou nos lugares fortes de Engedi. Então nessa saga de Saul para matar, para destruir Davi, quando ele está num local, mais um local que parecia que Davi não tinha escape algum, os filisteus, Deus permitiu que os filisteus invadissem Israel, e ele é obrigado a abandonar a perseguição, deixar de lado a perseguição de Davi para tentar defender Israel, porque os filisteus haviam invadido a nação de Israel. Nos Salmos, no livro de Samuel, capítulo 22, segundo Samuel 2, 22, nós temos aqui um salmo muito maravilhoso, nós não vamos ler todo, que Davi leu quando ele estava estava fugindo de Saul.
E ele diz no versículo 1, segundo Samuel, capítulo 22, versículo 1, e falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor os livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. Diz, pois, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio, o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salva. Embora Davi, ele se escondeu em vários lugares, em muitos lugares, mas ele tinha a certeza absoluta de que o Senhor era o lugar forte dele, o Senhor era o guardador, o Senhor era o protetor, o Senhor, aquele que o defendia, que o livrava das mãos do seu grande inimigo Saul. E aqui, nessa leitura, nós temos muitas lições maravilhosas para tirarmos para a nossa vida. Primeiro, que, como Jesus falou, no mundo nós teremos aflição. E que as aflições, elas vão fazer parte da vida dos servos de Deus, daquele que trabalha, daquele que procura viver, daquele que procura fazer a vontade do Senhor. Muitos de nós vamos morrer e nunca vamos ver nenhum tipo de gratidão por aquilo que nós fazemos pelas pessoas. Isso é uma realidade na vida do povo de Deus, né? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Paulo disse, sofremos com ele também reinaremos. A nossa esperança não pode estar aqui, porque aqui no mundo nós seremos afligidos, nós seremos perseguidos. Mas assim como aqueles homens, aqueles 600 homens que lutaram juntamente com Davi, que se aliaram a Davi. Davi é um tipo de Cristo. Eles sofreram, eles foram perseguidos. Jesus também sofreu. Jesus também foi perseguido. E aqui esses homens sofreram, foram perseguidos, depois todos eles reinaram juntamente com Davi. E o apóstolo Paulo está dizendo que se nós sofrermos com Cristo, certamente com ele nós reinaremos. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos receber a palavra que o Senhor tem nos dado. Muito bem. Graças a Deus por ter nos levado a caminhar de forma tão exitosa até aqui através da sua palavra, na instrumentalidade do nosso professor. E vamos à parte de participações, de perguntas e respostas. Nós temos aqui a participação da Keren, né, dizendo, Davi desenvolveu o hábito de consultar ao Senhor e isso foi um dos segredos do seu grande sucesso. Se quisermos ser bem-sucedidos, precisamos imitá-lo nisto. Devemos orar a Deus constantemente sobre os diversos caminhos de nossas vidas e as muitas escolhas que batem à nossa porta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa foi sua, Karen? Ou... Sim, né? Muito bem. Perguntas, irmãos, sobre o que foi dito até agora, ou participações, oral ou pelo chat, o espaço está aberto para isso. Muito bem, vamos interagir então, professor, enquanto não surgem eventuais. Então, tem uma pergunta aqui, né? O uso da estola por Davi para consultar a Deus pode ser considerado correto? Então, professor? Não, nesse momento não. Isso aí foi na época sacerdotal. Hoje não. Hoje nós temos, quando o véu do templo se rasgou, eis que tudo se fez novo. Hoje nós temos acesso diretamente, nós ainda não dependemos mais de esse tipo de instrumento para consultar a Deus. Nós temos isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo, consultando ao Senhor através da Bíblia, consultamos através da oração. Quando nós
oramos, nós falamos com Deus. E quando nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Muito bem. Enquanto não surgem mais perguntas, vamos então interagir um pouco, né? O professor, nós vivemos no momento em que os grandes temas afetos à questão das chamadas minorias, da opressão sobre essas chamadas minorias, eles têm sido reivindicados por N movimentos, e esses movimentos falam de uma forma muito bem discursada, com uma oratória bastante convincente sobre a necessidade de se tratar da injustiça. Por exemplo, essa semana se tratou e ainda está se tratando, ou levando-se avante, a Semana da Consciência Negra, né? Falando da opressão sobre a raça negra ou preta, como pretendem, né? E é possível compreender, à luz do versículo 21, que cita, por exemplo, Saul evocando o nome de Deus, a religião, ele como homem perverso, ímpio. Então, ele estava usando Deus, usando todo um discurso religioso para colocar-se na condição de pessoa justa, que estava cumprindo também um ideal de justiça. Então, podemos afirmar, professor, que isso é atual para os nossos dias, quando essas bandeiras falam de justiça, falam de liberdade e enaltecem ideais aparentemente justos. Podemos aplicar isso e dizer que muitas dessas bandeiras estão tentando usurpar o papel e o atributo e a missão que foi Jesus que exerceu na cruz do Calvário e pela graça exerce ao longo da história da humanidade, verdadeiramente libertando. Podemos entender que, como Saul tentava usurpar, muitas bandeiras hoje também tentam usurpar o papel que Cristo exerce na cruz e bem como o papel que ele exerce através da igreja. É possível fazer essa afirmação? Com certeza. E primeiro nós temos que entender que a questão da preocupação com a justiça social, isso aqui está registrado em toda a Bíblia. Quando nós olhamos lá na lei, quando Deus diz para o povo, instruir o povo de Israel, para que eles não colhessem toda a sua plantação, aquilo que plantasse, eles deveriam deixar os cantos da lavoura sem colher, aquilo que caísse no chão não poderia ser pego, porque isso aí deveria ficar para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. E Deus, lá na lei, ele frisou muito o cuidado com essas categorias, com os pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados. E em toda a Bíblia, nós vemos isso. O apóstolo Paulo preocupado em fazer a coleta para os pobres de Jerusalém. Então, a questão da minoria, das pessoas necessitadas, na realidade, essa bandeira ninguém pode tirar da palavra de Deus da Bíblia. Agora, o que ocorre no meio desses segmentos são distorções malignas daquilo que está completamente fora da palavra de Deus. Procuram levantar essas bandeiras malignas, que todos nós sabemos, todas elas quais são, e diga-se de passagem que todas elas são tomadas de sua religiosidade. Hoje tem igrejas ditas evangélicas aí, que são igrejas que têm o tipo de inclusiva para todo tipo de comportamento que as pessoas queiram adotar, alegando que a parte da Bíblia, como o próprio pastor diz, é exclusiva. E muitos dizem. Mas
essa bandeira da preocupação com os necessitados, com os pobres, aquilo que o Senhor mostra desde o início até o final da Bíblia, essa bandeira é bíblica. Não é a bandeira com a preocupação daquilo que satisfaz, aquilo que agrada a Satanás, do projeto para destruir a família, do projeto para destruir a sociedade. É dessa forma que Saul está agindo aqui. Ele está destruindo o seu reino, né, está usando indevidamente o nome de Deus. E essas pessoas, esses segmentos, e muitos outros também ditos evangélicos, para o seu bel prazer, usam indevidamente o nome de Deus e a palavra de Deus. Aproveitando ainda esse gancho sobre a... Chegou a vocês a leitura que eu fiz? Chegou? Não chegou não, né? Chegou não, porque eu vi aqui que o meu áudio estava desligado. Eu vou repetir, então, só um pouquinho, por favor. O comentário que está aqui. É interessante nesse capítulo que o amigo Jonatas encontrou Davi no deserto no momento em que ele precisava muito do encorajamento e de ter certeza que a vontade de Deus a seu respeito seria cumprida. Muitas vezes, em nossas dificuldades, nós também precisamos de encorajar outros a serem encorajados, a fim de que a nossa fé permaneça viva nas promessas de Deus. A outra colocação aqui também, então seria Saul, o típico religioso não nascido de novo. Aproveitando o gancho dessas duas participações, professor, Saul, ele é isso aí mesmo, né? O homem que opera carnalmente, está pacificado até em colocações que o professor já fez. E a motivação de Saul é a motivação falsificada de toda pessoa que pretende o poder e leva isso avante, se valendo de tudo, inclusive do nome de Deus, o discurso bíblico, né? E vendo a questão da ação de Jonatas, né, que vem no momento de angústia, de aflição de Davi, nós podemos também perceber que o servo verdadeiro é aquele que entende que o seu lugar é o segundo. Nós já fizemos algumas explicações sobre isso, como, por exemplo, Davi ele não se considerava rei no sentido geral da palavra, o Meler, né? Mas ele se considerava um Nagid, que do hebraico é um grande gerente, né? Assim ele se resignava apesar dos seus erros. Mas Saul e todos os reis ímpios, eles se colocavam como Meler, mesmo como rei, porque eles não respeitavam a Deus, né? Eles usurpavam. Então nós poderíamos, trocando em miúdos, compreender que todo discurso de justiça que reivindica o exercício da justiça, que promete que vai fazer justiça, à margem da submissão total à palavra de Deus, esse discurso todo, essa retórica toda, não passa, vamos colocar assim, ao invés de o canto da sereia, vamos colocar que isso não passa do antigo canto do próprio Satanás, porque lá no Éden ele assumiu esse discurso de justiça, né? Quando ele fala para Eva, de uma forma bastante assim empática, envolvente, que ela estava sendo injustiçada. Essa afirmação de que todos esses discursos, toda a retórica feita, colocando de lado a palavra de Deus, seus princípios, tudo isso é o mesmo jogo de poder satânico pela história, apenas com uma retórica rebuscada? É isso, professor? Com certeza, né? E nós sabemos que esse jogo de poder, como Saul e outros exerceram, muitos outros exercem hoje. O apóstolo Pedro ele reprovou, né, aqueles
que faziam do rebanho de Jesus, né, como negócio, fazia como um instrumento, usava como interesse próprio, né? E isso é muito evidente nos dias de hoje. E a reprovação total, nós vemos aqui nessa leitura, Jonatas, como um servo de Deus, reprovando a atitude do seu pai e aprovando a vida de Davi. E a reprovação total, nós vamos ver no julgamento do trono branco, quando está lá no livro de Mateus, capítulo 24, né, que muitos naquele dia dirá: Senhor, em teu nome eu não curei, eu não fiz maravilhas, eu não expulsei os demônios. E o Senhor vai dizer para essa casta de dominadores, né, eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está guardado para o diabo e seus anjos, porque eu não te conheço. Né? Deus não tem nada a ver com essas pessoas. Né? E essa reprovação total já tem data marcada por Deus para que possa acontecer. Muito bem. Irmãos, eu estou interagindo aqui com o professor porque isso faz parte, o propósito de Deus que nós trabalhamos no sentido de dinamizar a Escola Bíblica Dominical, mas essa interatividade minha, ela tem esse propósito de dizer para os irmãos: ei, participe, pergunte, interaja, vamos crescer, perca o medo, perca o receio. Você se lembra dos anos primários na escola, quando o professor colocava muitas vezes que o aluno perguntador, o aluno que não poucas vezes rabiscava o livro, rascunhava ali, querendo lembrar, esse era o aluno que mais crescia. Então, não é diferente no ensino cristão. É muito importante que os irmãos se engajem, né, perguntem, se envolvam, porque isso é fundamental e importante para o crescimento. Né? Enquanto não há nenhuma pergunta, deixa eu continuar aqui um pouco com o professor. Essa questão de Jonatas, né, que ele coloca que ele é o segundo, e ele não coloca isso penalizado, não é uma aflição para ele ser o segundo, não é um drama, não é uma condição que ele considere-se como deposto, porque originalmente, na perspectiva da monarquia, ele seria o rei, né? E Saul laborava bastante esta realidade monárquica, né? Mas contra tudo que estava previsto em termos humanos, Jonatas, entendendo o propósito de Deus que está sobre tudo e sobre todos, ele se alegra sendo o segundo, e ele já serve como sendo o segundo, ele já está no ministério, consolando, confortando, trabalhando para que o reino vindouro de Davi pudesse ser bem corroborado. Professor, comenta alguma coisa sobre esse testemunho de Jonatas, bem como de Davi, de todos os santos, sendo alegres em serem o segundo lugar, nesta sociedade que tem como que paranoia o primeiro lugar a qualquer custo, em que todo mundo no mercado quer derrubar todo mundo, né? Todo mundo na política quer desconstruir todo mundo. Eu estava me lembrando de um comentário, não sei a quanto chegou essa repercussão, a atriz americana Jane Fonda, com 82 anos, ela dizendo que o coronavírus é uma bênção de Deus. Ela é partidária do Joe Biden, né? Ela dizendo que o coronavírus é uma bênção de Deus para os comunistas, para a esquerda, e que a esquerda tinha que saber aproveitar essa bênção de Deus, porque, segundo Jane Fonda, eles são pessoas que podem alterar o comportamento das pessoas, da humanidade. E aí um outro também político brasileiro, tido, quando você coloca no Google, o maior bandido da história, o maior bandido do mundo, aparece lá o nome dele no Google. Pode colocar, que você vai ver. Então, ele também agradecendo, foi pego agradecendo, ainda bem que apareceu o Covid. Quer dizer, tudo isso porque essas pessoas têm um projeto de poder e querem ser o primeiro. Né? Isso é o que comanda o sentimento do homem natural. Eu quero o lugar do outro, custe o que custar. Então, como é que é essa perspectiva cristã de ser alegre, sendo o segundo, professor, na contramão de toda uma sociedade que quer o primeiro, inclusive o lugar de Deus?
Isso é uma questão assim, de muita importância, porque existe uma batalha assim, em todo sentido, quando nós olhamos assim, politicamente, sempre alguém querendo tirar o lugar do outro, né? O vice querendo tirar o lugar do presidente, o deputado que não foi eleito é o suplente, deputado senador querendo tirar o lugar do outro, e numa empresa as pessoas querem tirar o lugar do outro, ou tem até um ditado, puxar o tapete do outro. E quando nós olhamos até no meio evangélico, isso é muito normal. Às vezes a pessoa, quer dizer, é anormal espiritualmente falando, mas é uma coisa assim recorrente. A pessoa está em determinado lugar, trabalhando e pensando, um dia eu vou ocupar esse lugar, eu vou tirar essa pessoa daí, eu vou ser. Isso aí é uma coisa assim, é, do homem rebelado contra Deus. Isso aí nasceu no coração de Satanás, que se rebelou contra Deus, né? Ele disse, olha, eu subirei às alturas e serei igual ao Criador. Ele queria ser igual, ele queria ser mais do que o Criador. Quando nós olhamos para o exemplo de Jonatas, que ele queria que a vontade de Deus fosse estabelecida, não o seu desejo. Quando nós olhamos lá para João Batista e perguntaram para João Batista, olha, você é aquele que havia de vir ou nós esperamos outro? João Batista diz, olha, eu não sou digno sequer desamarrar as sandálias daquele que vem, daquele que foi chamado, daquele que é o Messias. E, infelizmente, isso é uma coisa muito recorrente, uma coisa assim muito triste, né? Nós temos que olhar muito o exemplo de Jonatas, porque a vontade de Deus, ela é boa e perfeita, e ela vai se estabelecer. E a vontade do homem, quando o homem procura, com suas próprias forças, atingir os seus, conquistar os seus interesses, fatalmente será frustrada. Nós temos muitos exemplos, porque contra a vontade de Deus ninguém pode se opor, né? E nós vemos assim muito sobre isso também lá na vida de, 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 de do profeta Balaão. Ele estava muito interessado em receber o prêmio. O que acontece hoje, muitos estão interessados no prêmio de ser engrandecido, de crescer, de ser colocado lá em cima, de ter isso, ter aquilo outro. Mas ele se opôs à vontade de Deus e por isso ele perdeu tudo, inclusive a vida. Muito bem, excelente abordagem. Algum comentário oral? Alguém gostaria de perguntar? Bom, no chat não tem mais nada. E esperamos que Deus possa continuar encontrando abertura em nossos corações. Oro também para que nós possamos crescer cada vez mais nessa dinamização do ensino, da escola bíblica dominical, que os irmãos passem cada dia de suas vidas estudando, se aprofundando, de formas que os nossos momentos eles sejam momentos bastante interativos e que, sobretudo, isso produza um resultado piedoso na vida diária de cada um de nós. E a contribuição da comunidade local, IDB Canangolândia, possa ser como resultado da palavra de Deus crida, acolhida em cada um, a nossa contribuição possa ser uma contribuição substancial, significativa. Muito obrigado a todos que participaram. Não esqueçam da noite do nosso presencial quanto... Oi? Ok. Não se esqueçam do nosso encontro, tanto presencial quanto através do YouTube, que estará também. E procure ajudar alguém, procure somar, levando alguém a prestigiar o que Deus tem feito na sua vida através da palavra dele. Tem um último comentário aqui.
e diz: a atitude de Jonatas é compatível de servo de Cristo. Cristo veio para servir e não para ser servido. Muito bem, isso é uma confirmação ou uma ratificação de tudo que já foi posto aqui, e muito válida também essa última colocação, o nosso prazer em sermos o segundo. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelos momentos que passamos.